Salve galera aqui do TikTok, bora então aqui fazer mais um vídeo. Bom, o tema de hoje eu resolvi falar sobre Sérgio Sacani e a referência de inteligência. Então o que acontece, galera? Primeiro ponto, eu quero deixar bem claro que o que eu vou comentar aqui não é nada pessoal, nem no que diz respeito ao Sérgio Sacani e nem no que diz respeito a esse fisiculturista que eu não sei nem o nome dele direito, tá? Mas enfim, então não é nada referente aos dois, tanto que eu vou explicar uma coisa aqui antes pra galera que é nova aqui no TikTok, não conhece nossa escola, eu convido você a estudar com a gente aqui nesse endereço. Então antes de entrar no tema, para as pessoas verem que não é nada no pessoal, eu vou explicar o que eu quero dizer aqui. Então eu vou aproveitar o seguinte, eu percebi que assim que eu entrei aqui na plataforma TikTok, tinha a opção de 3 minutos para gravar, 10 minutos, etc. Aí eu fiz um vídeo de 3 minutos, logo no próximo vídeo que eu já estava pensando em fazer de 10, já não existia essa opção. Então essa opção de 10 minutos ficou fora aí por coisa de 1 mês, 2 meses, não sei, e agora voltou. Só que assim que voltou, você tinha opção, as mesmas opções com a de 10 minutos. E agora eu acabei de perceber para fazer esse vídeo que não tem mais opção de 10 minutos. Então, o que me dá a entender é que eles preferiram deixar 10 minutos como tempo máximo e as pessoas que decidem por si mesmas quanto tempo vai fazer de gravação. Então, eu só tô falando isso tudo aqui, obviamente, porque eu coloquei 10 minutos, né? Então, eu vou gastar o tempo que for necessário aqui nesse vídeo. Então, vamos lá, ó. Primeiro ponto. Eu vou fazer uma crítica construtiva sobre essa questão das pessoas ter como referência de inteligência Sérgio Sacani, e vou explicar por quê. Então vamos lá, antes de mais nada, aqui nesse canal a gente fala sobre os bastidores da realidade. Os bastidores da realidade significa que você vai olhar tudo que existe no aspecto conscienciológico, da consciência, e não da matéria em si. Então você vai perceber que tudo é um processo, os mesmos processos eternos, que se resumem em 7/12. Isso é a estrutura da luz, o corpo da coerência, tá? Então é um longo assunto que para você se aprofundar, você tem que estudar aqui nesse endereço. Não é o ponto que agora, se eu for explicar tudo, o vídeo vai ser só para isso e ainda não vai dar tempo. Então entendido o conceito, você vai perceber o que? A realidade, ela é troca de momentos, troca de perspectiva. Então, o ser humano no seu estado evolutivo, entre aspas, porque a evolução nada mais é que a luz mergulhando naquele nada, no esquecimento, para lembrar de si mesma. Então, para lembrar de si mesma, ela tem que passar por experiências. Para passar por experiência, ela tem que esquecer. Por quê? Para ela esquecer, para ela ter alívio, ela precisa de um porquê se mover, tá? Então imagina, a luz sendo Deus, ela é onisciente, onipotente, onipresente, então ela sabe tudo. Então não há o que pensar, o que fazer, o que buscar, o que procurar, porque qualquer possibilidade de fazer alguma coisa já foi, já é, entende? Então você precisa se iludir para poder relembrar de si mesmo. Então assim Deus se fragmenta. Esse é o processo atemporal. Então nesse processo, nesses seus fragmentos, aquela individualidade que acabou de se perceber como si, como eu, ela vai ficar se procurando até se encontrar nesse atemporal. Isso vai formando a estrutura, forma a igreja, o corpo de Deus e assim por diante. É um longo assunto. Mas o que precisa ser entendido agora aqui para chegar no ponto que eu quero explicar? Entendido basicamente esse conceito que é real, que eu acabei de passar, você vai entender o seguinte: as pessoas nesse momento de se procurar a verdade, procurar se encontrar, ela vai ter diversas referências. Então você pode até associar a Bíblia, por exemplo. A Bíblia fala que no fim dos tempos as estrelas cairiam do céu. Então em Ragnarok, desestruturando ali o tecido magnético, essas coisas acontecem literalmente, né, de estruturar o macrocosmo, de luva, essas coisas todas, mas não é esse o ponto. Então no primeiro desdobramento, essas coisas são basicamente simbólicas. Por quê? O que são as estrelas? São pontos referenciais no macrocosmo, acima, e a estrela máxima de dia sendo o Sol, e à noite no contraponto a Lua. Então você tem um aspecto masculino e um aspecto feminino dessa luz. Então as estrelas vai ser esses pontos observantes diante desse nada, que estão sempre acima. Você tem que olhar para cima para observar as estrelas. Então o que acontece? Se você for trazer isso para o reino humano, o ser humano aí vai ter aqueles níveis conscienciais, certo? Então o que acontece? A luz procurando si mesmo transborda em humanos, os humanos se procurando vai transbordando os humanos mais sintetizados, né? Vai transbordando encontros, e esse encontro resume em 12, né? Que é o resumo, né? Que é 12 ângulos daquele 13, né? Que é a figura observante do atemporal. Então, independente do lado que você olha, daqui para lá ou de lá para cá, você vai ver que as pessoas estão procurando esse ponto observante, ou seja, esses transbordares coletivo. Então o que acontece?
chegou no ponto que eu quero falar, do Sérgio Sacani como referência de inteligência. Então o que acontece? Você vê, as pessoas estão sempre procurando esses transbordares. Vai ser a referência que elas têm de tudo, do que é real, do que não é, do que fazer, do que não fazer. Então vocês podem observar hoje em dia que o Sérgio Sacani, por exemplo, ele tem sido uma referência de inteligente, de uma pessoa muito inteligente. Eu nem tô falando pessoal, eu não tô falando que ele não seja, vocês vão me entender. Binariamente falando, ele é inteligente, porque ele decora muita coisa. Mas vamos lá, qual que é o ponto que eu quero chegar? Por exemplo, eu vi uma conversa do Sérgio Sacani com esse fisiculturista, e eu já vi diversas outras, peraí, vamos com calma. Por exemplo, eu fui um dos primeiros a chegar aqui na escola e falar sobre o Sérgio Sacani. Tanto que a gente tem um Unibrasil lá, um podcast que a gente fez há muito tempo, que teve uma reação a ele, sabe? E foi eu que indiquei na época, a gente tava indicando pessoas pra reagir, porque a gente fez diversos episódios. Então qual que é o ponto? Eu não tô falando que o cara não é inteligente. Aqui na escola, se você é novo, a gente explica o processo consciencial. Esse processo consciencial, você vai entender que não há matéria de fato, então tudo é círculo e reto ao mesmo tempo. Então você pode discernir a realidade como plana ou global, tanto que as grandes civilizações do passado via como plana, e tem muitas criações, né? Muitas coisas que foram feitas observando a realidade dessa forma que está aí até hoje, e coisas que estão feitas, né, prédios, essas coisas, assim, construções que são feitas baseadas no globo, não dura 100 anos, né, cento e poucos anos. Então, mesmo em 2015 até 2016, eu aceitava o modelo heliocêntrico como fato, eu nem questionava essa questão, porque a gente é aprendido a lidar com as coisas assim desde a escola, desde novinho. Mas então, mesmo observando a realidade, eu vendo algumas coisas que me faziam questionar, eu preferia jogar para debaixo do tapete do que questionar aquilo em si. Por exemplo, vocês sabem como que eles dizem das fases da Lua, né? Eu já tinha olhado para o céu muito tempo atrás e observava, por exemplo, ao mesmo tempo a Lua e o Sol no céu, acima do horizonte, e a sombra da Lua, né? A forma da Lua ali, a fase da Lua, não batendo com a explicação que eles dão, né? Da sombra da Terra está na Lua, né? O Sol bate na Terra, a sombra da Terra bate na Lua e faz a fase que ela tá. Aí vai ter gente aí que me assistir, pode existir gente que me assistir que vai querer dar uma explicação sobre isso, sobre a luz curvar e tudo. Eu já sei as explicações que tem, cara, eu não tô nesse ponto. Se eu tivesse, eu tava indagando isso ainda, não tô, já tô no outro ponto. Vocês têm que entender isso aí, tem que ter bom senso. Então, voltando, o Sérgio Sacani, o que acontece? As pessoas têm ele como referência de inteligência. Então, antes de entender essa questão da cognição, com o mestre Bob Navarro, eu gostava muito dessa ideia de espaço, né, de viagem espacial, encontrar novos planetas, né, de possível vida, né, vida que a gente conhece como humano. Eu adorava essas coisas. Então eu já assisti o Sérgio Sacani lá no programa dele Space Today, tá? E eu também achava que ele era inteligente e tudo mais. Mas hoje em dia o que eu percebo muito claramente? As pessoas colocam ele nesse pódio de inteligência, por quê? Porque ele simplesmente decorou e replica essas coisas muito bem, entende? Mas ele não questiona nada do que ele decorou. Por exemplo, tudo que pergunta pra ele é coisa que... Eu vou chegar no ponto aqui. Por exemplo, ele tava conversando com esse cara, com esse fisiculturista, e ele tava explicando uma coisa pro fisiculturista que pelo menos eu aprendi isso aí na escola na 5ª série, 6ª série, entendeu? Eu tava com o quê? Com 14 anos, 13 anos, 15 anos. Que é o que? Ele falando pro fisiculturista aqui. Tinha um assunto, tem um contexto, mas ele pega e fala assim: ah, mas você sabia que todas as estrelas que você está observando, se você sabia que o tempo todo você está olhando pro passado? Aí o cara, mas por quê? Porque cada estrela que você observa, ela não está ali de fato, é porque ela está a anos-luzes de distância. Então aquilo que você está vendo, você tem que a quantidade de anos-luz de distância que ela está onde ela se encontra no passado. Então você está vendo esse passado dela. Ele dá outro exemplo. Sabe o Sol, por exemplo? Esse Sol que você olha, não é o Sol real. Você está vendo o Sol de 8 minutos atrás. Nossa, é mesmo? Você não sabia que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até a pessoa? Aí ele continua. Então você sempre está olhando para o seu passado. E nossa, por exemplo, eu estou olhando para você e você está olhando para mim. A gente está vendo outra pessoa do passado, porque o processo da luz demora milésimo de segundo, mas demora esse tempo para chegar até a gente. Então a gente está sempre olhando para o passado. Então isso aqui é só um exemplo. Coisa que eu sei de muito tempo, eu assim, nossa. Então o Sérgio Sacani, na verdade, ele é só um cara que reproduz tudo que a astrofísica fala. Ele não questiona sobre o que ele fala, entendeu? Ele não questiona os modelos. Para ele é ponto final. E, por exemplo, para ele é ponto final o modelo Big Bang. Se um cientista mudar de opinião, ele muda totalmente também. Alguma coisa que ele afirmava a ferro e fogo, entende?
Então é basicamente isso, uma reflexão, galera. Esses pontos de referências máximos da galera tá muito atrasado ainda. Por isso que eu entendo as pessoas não entendem muito bem o que a gente fala. Salve, galera. Fazer mais esse vídeo aqui para concluir o raciocínio do vídeo que eu fiz anteriormente falando sobre o Sérgio Sacani. E entre o último vídeo e esse sobre o tema, eu gravei um aí que é desses efeitos que o TikTok oferece aí. Então eu gravo porque eu acho legal. Eu gravo os que eu acho legal e também com o propósito mesmo de tentar engajar aqui o canal. Eu sei que utilizar desses efeitos que a galera tá usando, que tá aí e tal, ajuda, né? Então a gente, de certa forma, tem que ter estratégia também para levar informação importante adiante. Então acaba fisgando pessoas por esses viés e depois eles acabam acessando o que de fato importa, né? Porque se o lado negro da força, entre aspas, usa dos seus artifícios, por que a gente não pode usar também? Mas é uma brincadeirinha aqui, viu? Não é bem assim que funciona, não. Mas enfim, voltando aqui pro tema, eu não sei se ficou claro lá. Veja aí o vídeo de 10 minutos que eu gravei. Esse aqui não vou gravar 10 minutos não. Eu falei lá de uma questão sobre ponto de referência do coletivo, tá? O coletivo sempre vai buscar ali referências para ele poder se mover adiante, né? São os pilares de observação. Então esses pilares estão sendo substituídos no coletivo, né? Estão sendo tirados. Por isso a gente faz esse trabalho de olho no coletivo, para observar onde estão esses transbordares, né? E como que a gente percebe onde está o transbordar do coletivo? Simplesmente para onde as pessoas estão olhando, né? Então por isso que a gente acompanha, por exemplo, o Flow Podcast, o podcast lá do Monark que teve aqueles problemas, e assim por diante. A gente fica de olho nesses que estão destacando do coletivo. Então peraí, a gente vê, por exemplo, Nando Moura aqui no Brasil, né? Kim Kataguiri, essa galera na área da política representa bem ali, né? Tem muita coisa para desdobrar ainda, e a gente vem fazendo um trabalho, mas o Bob principalmente faz um trabalho amplo aí nessa questão. Então a gente aqui na escola, eu gosto de ficar de olho mesmo para saber qual que são as referências do coletivo. Em todas as áreas eu gosto de observar isso. Na música também, por isso que eu falo de algumas bandas. Então é nesse sentido que eu quis dizer sobre Sérgio Sacani como referência de inteligência. Então, mais uma vez, não é nada pessoal. Se for falar da pessoa mesmo, assim, de tudo que eu assisti, observei, ele me parece sim ser uma pessoa gente boa de lidar. O que eu enfatizei ali é que é o seguinte: um dos arquétipos ali, um dos transbordar do coletivo, que o coletivo todo mundo acha inteligente. Não tem um podcast, por exemplo, que não vai no Inteligência Limitada, vai no Flow, onde que eles vão, as pessoas ficam tipo assim, na frente dele. E a única coisa que ele faz é replicar uma informação que qualquer um tem acesso. Na verdade, as pessoas são obrigadas a ter acesso a essas informações. A questão é que ele vai muito pouco a fundo. Por exemplo, tudo que ele fala é baseado no modelo heliocêntrico. Tudo que ele fala é coisa que a gente aprende na escola desde sempre. Então, se você for aprofundar mais, independente de onde você estude, você vai chegar no que ele fala. Então, o que acontece? É isso que eu enfatizei lá. Que, referência de inteligência é uma pessoa que apenas replica toda a informação sem sequer questioná-la, porque além dele replicar, ele não questiona. Entende? É um absurdo. Eu já vi, por exemplo, ele afirmando de forma máxima, assim, ele não dá um arreda um pé das afirmações que ele faz diante de conhecimento que todos afirmam, entendeu? Por exemplo, Big Bang e tudo mais. Então ele fala com uma convicção como se fosse real, algo que tem muitos cientistas, até acadêmico, que não concorda, que entende que é modelo, tá? Então, por exemplo, ele afirma com convicção informações que ele está só replicando. Aí, quantas e quantas vezes a gente já viu a ciência mudar, a ciência voltar atrás quando estava afirmando? Aí ele fica afirmando para todo lado uma coisa dessa. Aí depois o cientista que está estudando aquilo lá muda, o que ele vai fazer? Ele muda também. Por quê? Porque ele não consegue analisar com opinião própria, ele não tem uma opinião sobre as questões, ele fica replicando. Então eu fiz esse vídeo para dizer o seguinte, eu não concluí lá. Se observando o transbordar do coletivo, a gente vê que um que está se destacando na área do inteligente é um cara desse, que simplesmente replica uma informação, não questiona, não mostra outras perspectivas. Por exemplo, como que só exemplo, já que por exemplo, falei, como o universo surgiu? Ele fala, olha, eu poderia falar, o modelo que é mais aceito, que inclusive é o que eu aceito também, eu tenho como fato, é esse. Mas a gente tem esses exemplos, por exemplo, se ele conseguisse apresentar outros exemplos, outros modelos, né, outros físicos, outros acadêmicos, que apresentasse outras perspectivas para a galera poder analisar e tudo, aí sim poderia ser uma referência de inteligência, um transbordar do coletivo nesse aspecto, entende? Porque ele fala, tem esse modelo,
eu acho ele é o mais aceito, eu concordo com isso, eu tenho pra mim como mais aceito, mas tem esse. Aí sim eu diria que que faz sentido ele ser um transbordar do coletivo no aspecto da inteligência. Mas a partir do momento que ele só replica uma coisa, e ele tá sendo referência de inteligência, aí dá pra entender muito bem por onde o coletivo está caminhando, tá? E a dificuldade que a galera tem de entender o conhecimento que passamos aqui, porque se eles ainda estão presos nessa questão que eu levantei no vídeo anterior, de tipo, não entender que segundo esse modelo deles, segundo a teoria deles, se você olha para uma estrela, você está olhando milhões ou bilhões, vai depender de anos-luz no passado. Se você, o sol que você está vendo, eles um sol de 8 minutos atrás, e as pessoas, se as pessoas se surpreendem com uma informação que eu pelo menos tenho ela desde os 14 anos, sei lá, muito tempo atrás, nem lembro quando. Se eles se surpreendem, como que eles vão conseguir entender tudo que explicamos aqui, que está muito além disso aí, tá? Já é os bastidores dessa interpretação, o que falamos aqui. Você pode pegar qualquer um desses modelos que você vai compreender por que cada um chegou naquela conclusão, naquele modelo. Então, se as pessoas ainda estão presas em modelos específicos, se as pessoas ainda se surpreendem com informações, se coloca um cara assim, como eu já disse, é inteligente, só de você conseguir decorar as informações, ninguém é obrigado a decorar nem nada, mas eu tô dizendo, ele está virando referência de inteligência. Então, assim que a gente consegue ver como que está um coletivo, assim que a gente consegue perceber em que momento o coletivo está, vendo o que transborda dele, entende? Então, por exemplo, se a grande maioria brasileira curte a música do estilo tal, então você consegue, eles vão começar a ter, por exemplo, quem que é referência na música hoje na sua grande maioria, você vê, a Anitta, então você já consegue perceber qual é o nível, qual que é o tipo de pensamento, como que esse coletivo funciona, entende? Através dos seus transbordares, entende? Então a gente sabe aqui, Deus escreve certo por linhas tortas, tudo está diante da vontade dele, nada acontece se não for pela permissão dele, tá? Tudo gera aprendizados, então não estou dizendo que algo está errado, querendo consertar nada, eu estou apenas posicionando minhas perspectivas, entende? Então, assim como ele é um transbordado coletivo, que as pessoas olham para ele para ter referência e entendimento, aqui também fazemos esse papel. Então, eu, nesse ponto de fazer esse papel, o meu papel é esse que estou fazendo aqui agora, é pontuar e apontar isso. Então, quem tiver discernimento, quem conseguir compreender o que eu estou falando, vai saltar desse momento para outro momento, entende? Então, é por isso que falamos, cada um ali no seu ponto, cada um executando ali a sua missão, o seu enfim, fazendo aquilo que lhe cabe fazer, tá? Então, mais uma vez, não é nada particular. Se for para eu falar do Sérgio Sacani como pessoa, eu acho que ele é uma pessoa, ele não tem o que dizer para ele no sentido de, é um cara arrogante, é um cara mau, não tem esses julgamentos. Eu tô falando aqui num aspecto mais amplo, tá? Como as estrelas, como as referências, para onde as pessoas olham para se mover, tá? Então, se você for ver na área da música, eles vão ter algum de referência. Se você for olhar na área da quem que é o mais inteligente, então basicamente no Brasil esse cara está sendo considerado um dos mais inteligentes. Igual eu tô falando, todo podcast que ele vai, não importa onde seja, as pessoas ficam tipo assim, entende? Como se ele falasse uma coisa que, nossa, e não é, galera, não é. Então você vai ver isso aí em tudo, na arte, no design, né, na referência de vestimenta, tudo, em todas as áreas você vai ver alguém se destacando. E isso é o transbordar coletivo. Então essa é a importância. Como que você vai saber como que todo mundo está se comportando? Como você vai saber como a nação brasileira está se comportando? Você vai ter que olhar pessoa por pessoa? Não, você vai olhando o transbordar, tá? E o transbordar é o quê? Aquilo que todo mundo ficou olhando, tirando de referência. Ali está o transbordar, ali está o topo coletivo, entende? Então espero que tenha ficado claro, que não resta nenhuma dúvida nessa questão. Mais uma vez, não é nada contra o Sérgio Sacani, não é nada contra o fisiculturista lá do vídeo anterior, é uma coisa mais abrangente aqui, olhando de cima, tá? Fique com Deus, luz pra nós. Bom, pessoal, ontem eu trouxe esse assunto para postar no nome da Adri. Aí, ó, vídeos de supostos corpos de alienígenas são revelados no México. E eu ainda falei pra Adri ontem, falei assim, escreve pra você ver, esse assunto vai tomar uma proporção, vai tomar dinâmica, fica olhando. Porque como vocês podem observar, eu vim postando sobre a história secreta da raça humana, né? Tem muitas coisas aí sendo desdobradas e que vai desdobrar no futuro próximo aí e tal. É o que tudo indica, né? Quem sabe é Deus, todas as coisas, não eu. Só tô dizendo pelo andar da carruagem. Por isso que eu venho falando tanto do desdobramento que envolve a história secreta da raça humana, porque tem muita coisa que vai começar a acontecer que vai bugar um pouco a humanidade. Então eu vou fazendo a minha parte. Então o Mestre Bob fez uma live agora há pouco sobre esse mesmo tema. Como eu ainda não vi a live dele, eu tô apresentando um artigo aqui que a gente fez ontem, e mais tarde, hoje ainda, eu volto a falar desse tema, comentando sobre a live dele, tá? Mas de qualquer forma, eu já falo pra vocês,
entrem nesse endereço, ou então no link que vai estar na descrição desse vídeo, que eu vou deixar já o endereço para a live do Mestre Bob, tá? Então vocês vão lá olhar, que é importante as informações que ele tem que passar sobre o assunto. Só que a questão que eu acho bem interessante é o seguinte, velho. A humanidade é tão estranha, entre aspas, vamos chamar assim, falando assim binariamente, que tipo, os assuntos mais relevantes que tem, entendeu? Que tem importância direta com o desdobramento da humanidade, entendeu? Que todo mundo deveria se importar e querer saber, a galera não mostra interesse, cara. E desculpa a sinceridade, mas até mesmo a galera da escola muitas vezes, porque veja bem, ó, esse artigo saiu ontem, ó, dia 13, entendeu? Ontem, foi feito por volta das 10 da noite, mais ou menos, até menos. Olha aqui, ó, 59 pessoas só que tiveram curiosidade de olhar, entende? Então, tipo, pô, é um assunto extremamente relevante. Vídeos de supostos corpos de alienígenas são revelados no México. Mas a galera não mostra interesse algum, entendeu? Pra mim é meio estranho, mas tudo bem, só um comentário. Espero que ninguém se ofenda com isso, só tô falando de fatos. Mas beleza. Então, olha pra vocês verem. Fiz dois vídeos aqui no TikTok mesmo, né? Falando da questão do Sérgio Sacani como referente de inteligência. Se você não viu ainda, é só procurar aqui nesse TikTok que você vai achar. Então, por que eu fiz isso? Porque o Sérgio Sacani, na onde que ele vai, como eu já falei em alguns lugares, a pessoa fica que nem boba perto dele. Tudo que ele fala entendeu? Tava falando lá sobre a questão da luz, né? De tipo, o sol. O sol que você vê ali é um sol de 8 minutos atrás, porque a luz dele, segundo o modelo deles, né? Ele falando, porque a luz dele demora 8 minutos para chegar até nós. Aí as pessoas se comportando como se fosse uma informação tão, sabe? Mas isso aí é coisa que eu tô falando na moralzinha, não é pra parecer nem nada, é uma coisa que eu aprendi na escola mesmo, padrãozinho, há muitos anos atrás, é o que ensina, entende? E aí eu nem tô entrando no mérito de falar se é certo ou errado, porque aqui a gente explica sobre a cognição, explica sobre essas questões, né? Mas independente, eu tô falando, sem entrar no mérito de certo ou errado, como que pessoas, sabe, nos podcasts, influencers, pessoas que estão sendo observadas, né, que estão ali no topo do coletivo, as referências para tudo, para informação e etc, não saber de informações assim tão, sabe, coisa de ensino médio, entende? Mas enfim, então aí o Sérgio Sacani vem falando que isso é fake, né? Eu ainda não assisti a live do Mestre Bob, também não vi o que o Sérgio Sacani falou sobre, mas eu vi o título do Mestre Bob. Ele falando que é fake, tá vendo como é que o cara é? Entendeu? Aí a galera vai na onda dele. Entende? Quando na verdade são desdobramentos muito importantes. Então, igual eu falei, tem terraplanistas que estão nessa frente aí desdobrando muitas coisas, mapas, achados arqueológicos, né, ossada, registros, nossa, muitas coisas mesmo. Às vezes até, tipo, eu vou falar de muitas coisas ainda, né? Enfim, mas a questão é essa aí, ó. A gente fez esse artigo ontem. Quem não viu ainda, entra aí. Não vou deixar no link fixado, não, porque no link fixado eu vou deixar a live do Mestre Bob. Mas quem quiser, ó, é só entrar no endereço aqui, dessa que eu tô deixando aqui, ó. Nesse endereço aqui, ó. Aí vocês veem o artigo também. E, bom, ó, o número de views mostra o interesse da galera sobre assuntos relevantes, né? Mas enfim, só tô falando. Nem a galera da escola, por exemplo, deve estar ocupado com muitas coisas aí. O artigo foi postado às 22 horas. Mas de qualquer forma, mostra um interesse pequeno sobre os assuntos relevantes. Mas é isso, ó. A gente fez esse artigo aqui ontem, compartilhamos, comentei com a Adri, fala, escreve o que eu tô falando, esse assunto vai ter uma proporção. E é óbvio que vai ter uma proporção. Acho que vai encontrar um achado desse e vai ficar quietinho, entendeu? Normalmente isso acontece quando eles ocultam, né? E o que eles ocultam dessas informações não é brinquedo. Eu já falei, por exemplo, eu morei em Varginha por um bom tempo, né? Morava perto lá, sempre estive perto, nos primeiros de lá, sempre estava indo lá. Mas eu morei na rua onde aconteceu o incidente lá que deixou Varginha extremamente famosa, né? Do ET de Varginha e tal. Então, olha pra você ver. Você conseguia, tem até artigo sobre essa questão. Procure lá nesse endereço aqui, ó, ET de Varginha, algo assim no meu nome que vocês vão achar. Mas ali mesmo eu discorri sobre, mas olha, antes de 2016 para trás, você pesquisava na internet, você via vídeos e tudo mais mostrando que foi o exército americano foi lá em Varginha por causa desse assunto. E hoje em dia as pessoas querem fazer os outros acreditar, até as pessoas já ficaram meio tapadas. Tem gente lá que acredita que na verdade esse aparecimento é de um senhor que fica mexendo no chãozinho, que inclusive esse senhor eu conheço ele, que é tio do Rafael, um amigo meu. Entendeu? Até o Rafael entra nessa brisa, fala, não, na verdade era meu tio. Fala, pô, Rafael, na moral, né? Isso aí lá atrás, né? Mas aí, por que eu tô falando isso? Porque esse assunto muito importante,
a princípio eles são revelados, depois vem um governo mais acima e oculta tudo e fala, não, no caso, por exemplo, no caso de Roosevelt, não, caiu um balão meteorológico, entendeu? Mete louco, e as pessoas acreditam. Então a mesma coisa do caso de Varginha lá, ó. Por que até o exército americano tinha vídeo, entendeu? Tinha vídeos, hoje em dia não dá pra achar direito mais, mas se você, entendeu? Se você ir a fundo mesmo, procura pessoas de ufologia, entendeu? Tem um cara lá que eu esqueci o nome dele, eu já fiz artigo sobre ele também, eu acho que nesse do ET de Varginha eu deixei ele lá, ele tem muita documentação, ele apresenta, ele foi em muitos podcasts aí, não tem muito tempo, e então ele tem muita documentação e apresenta e mostra que realmente teve isso, sabe? No caso de Varginha que eu tô falando. Teve até um cara novo ainda, 21 anos que ele tinha, se eu não me engano, que ele encostou nesse ser, né? Que supostamente tudo indica que pode ser um Grey. Eu não posso provar nada, tem diversas formas de ver, mas se não for um Grey, eu não sei o que é aquilo lá, mano. Mas tem tudo pra ser Grey, tá ligado? Tem tudo pra ser Grey. Inclusive, tem várias referências na cidade. Eu morei lá um bom tempo. Eu morei na rua Jardim Andere, da onde aconteceu, entendeu? No bairro, da onde aconteceu. E na rua, aliás, né? Eu vou seguindo sem passar na linha do trem, é perto da casa de Rafael, onde tudo aconteceu. Por isso que o povo fica falando que é o tio dele, mas não tem nada a ver, porque o tio dele fica agachadinho também, assim, mexendo com o pauzinho, ele é meio doidinho, sabe? Mas não tem nada a ver, não, com o tio dele. Aí, é complicado, as pessoas começam a ocultar, né, essas informações. E... Bom, eu não sei, eu acho que a galera deve ficar um pouco mais atento com esses assuntos relevantes que tem a ver com os desdobramentos futuros aí e tal, tá? A galera da escola, não sei se é o caso não, mas a galera do mundão aí, ninguém mostra interesse por esses assuntos, né? Aí vem o Sérgio Sacani e fala qualquer baboseira, o povo, então tá, então é isso, é fake, entende? Mas é isso aí, pessoal. Voltando pro caso de Varginha, porque eu não concluí, né? Lá em Varginha, por exemplo, era assim, né? Você achava documentação, tinha os vídeos mostrando esse exército americano, teve um rapaz lá que tocou, né, nesse ser, e aí ele, por causa que tinha elementos radioativos, né, aí ele acabou morrendo por conta disso, e hoje em dia você procura, não consegue achar nada, entende? Porque eles escondem essas coisas, de 2016 pra frente principalmente, eles começaram a esconder muitas coisas, tá? Então eu tô falando isso por quê? Por causa desse assunto aí também, agora tá rebolando, tá mostrando, não duvido nada, depois pra frente eles vão meter o louco, né? Vai na onda do Sacani, fala que é fake, vai inventar, sei lá, vai inventar alguma desculpinha, como sempre fazem. Então no mais é isso, espero que tenha dado pra entender aí, dá uma conferida lá, eu vou voltar mais tarde aqui pra comentar especificamente da live do Mestre Bob, que não tem como eu falar nada sobre a live, porque eu não sei o que ele falou, mas de qualquer forma, entre no endereço aí no link da descrição desse vídeo e confiram lá. Aí mais tarde eu vou ver a live dele do certinho e volto aqui para comentar sobre minhas percepções, tá? E também ele fez um TikTok sobre isso, @Bob Navarro, tá? Confiram lá. Mas é isso, agradeço a participação e a paciência que chegou até aqui. Fique com Deus, luz pra nós. Salve, galera. Bom, esse aqui é o parte 2 do vídeo anterior, que é sobre aquele achado lá dos supostos, né, entre aspas, corpos alienígenas encontrado no México, diz a notícia, mas agora eu já assisti a live do Mestre Bob, que eu havia falado que eu não tinha assistido antes, né, ainda no vídeo anterior, que eu voltaria a fazer outro vídeo sobre esse assunto, só que aí comentando sobre a live dele, então é o caso aqui agora. Então lá eu já assisti tudo, eu vi que o Sacani lá pelo menos fala que na verdade não foi achado no México não, foi no Peru, né? Só foi mostrado no Congresso mexicano, né? Mas na verdade foi encontrado no Peru. Mas aí então o que eu quero dizer, olha, eu já deixei o link da live do Mestre Bob nesse anterior, ainda que eu tenha mostrado na verdade o artigo que eu trouxe para Adri fazer ontem, né? No nome dela. Por que eu fiz isso? Ia até ser feito outro artigo, né? Só que era outro tema, a gente mudou de tema na hora. Eu trouxe esse, porque eu sabia que era um assunto importante, relevante para os desdobramentos futuros, né? E eu ainda falei para ela: escreve para você ver, Dri, esse assunto vai tomar uma proporção maior. Então, assistir a live do Mestre Bob, é uma excelente live. Para começo de história, eu indico para todo mundo. Já tinha deixado o link dela nesse vídeo anterior, tá? Ao invés de eu deixar do artigo que eu estava comentando, deixei já da live dele. Então, convido vocês ou você entra pelo link aí da descrição, que já vai direto para o artigo e live dele, ou então você entra nesse endereço aqui e procura pelo nome dele, e você pode ver diversas outras coisas lá no site, que é bem importante. Tem muitos assuntos lá para quem quer saber sobre questões gerais da vida. Mas então, assistido, eu indico que vocês vejam, é uma excelente live. Ela vai muito além do assunto proposto, que já é um assunto extremamente relevante. E para começo de história,
ele falou de assuntos paralelos lá ao objetivo principal. Então ele já começa falando de uma forma bem simples, direta e de fácil entendimento, tá? Difícil aceitar, porque tem muitas pessoas por não entender a geometria sagrada, os 7/12 momentos eternos, aí acha que é uma coisa filosófica, não entende a base científica. E quando eu digo científica, é que está impresso na própria existência, entendeu? Que é inegável. Nega quem é a ignorância diante desse conhecimento. Mas ele já começa falando sobre destino e livre-arbítrio, como isso funciona, como Deus estaria só se ele não tivesse nos dado o livre-arbítrio para que pudéssemos escolher entre uma coisa e outra, tá? Então ele explana sobre isso lá no curto prazo com uma extrema eficácia, né? Extrema precisão, entende? Objetivo, com uma extrema objetividade. Então eu tô olhando um pouco aqui nesse caso. Eu quase nunca leio nada, mas nesse caso eu anotei isso aqui porque eu fiquei com medo de esquecer, tá? Porque ele já começa falando disso, eu falei, putz, eu vou falar que ele já começa falando disso no vídeo que eu vou fazer. Aí, de medo de esquecer até o final, porque depois eu vou mais no fluxo, né? Eu peguei e anotei que era pra falar isso, então é isso que eu tô olhando aqui. Então ele já começa falando sobre isso, e também ele fala de outras coisas, ele, no meio de tudo ali, porque live, vai interagindo com o chat, ele começa também a discorrer sobre algumas técnicas, que para quem tem visão já tá a técnica lá que ele passa, não vou nem falar sobre o que, vão lá, mas ele também prometeu que vai fazer um separado para membros sobre o assunto. E, bom, é isso, é uma excelente live, né? Se você tá chegando através desse vídeo, que agora eu convido você a ver o vídeo anterior, e aí tá aí a thumb, a live chama... México apresenta ETs e Sakane diz que é fake. Então eu não vou entrar muito, eu já dei minha opinião sobre o assunto no vídeo anterior, então veja lá. E entra aqui para ver o que o Começo fala, mas a curto e raso prazo aqui, sem dar muito spoiler, ele vai mostrar como que esse lance de falar que é fake é brisa, é viagem. E tá, eu já fiz vídeo aí sobre o Sérgio Sakane há muito tempo atrás, tá, galera? Saiu o artigo recente do próprio Rogério Souza, né, que é o mestre da Casa Haki. O pessoal conhece ele como Rogério Souza. E até saiu artigo sobre Sakane. Eu vou fazer um agora, só que eu vou usar o vídeo que eu tinha feito aqui no TikTok do Sérgio Sakane, só que eu tinha feito já faz muito tempo, tá? Já faz meses já, se eu não me engano. Então eu vou pegar esse vídeo, vou converter, vou levar lá pro meu canal. Talvez eu acrescente alguma coisa e farei um artigo sobre esse tema, tá? E no artigo eu faço um podcast exclusivo, colocando mais questões, né? Eu vou ver no dia que eu for fazer. Tava pensando em fazer hoje, mas talvez não, como o mestre gravou assim. Às vezes eu acabo postando alguma coisa assim, mas sempre que eu posto no mesmo dia inteiro, eu falo, galera, ó, quem não viu ainda, já deixo o dele na frente, assim, pra assistirem, tá? Ele mesmo já falou que não incomoda disso tudo, mas ele mesmo já falou que nós aqui nos incomodamos de fazer coisa no mesmo dia, que a gente quer deixar, sempre é óbvio que tem que ser, primeiramente, o conteúdo dele, tá? A gente ajuda a entender tudo, pra quem tem necessidade. Então, tá, voltando aqui, eu perdi um pouco, mas eu farei um artigo, tá? Aí eu usarei esses vídeos que eu gravei aqui no TikTok, vou levar lá pro meu canal, da outra plataforma lá. Talvez eu adicione alguma coisa no vídeo de lá, então se você só segue aqui, ó, tá aí na descrição o meu canal. Segue por lá também que tem conteúdo exclusivo, pra cá e pra lá tem conteúdo exclusivo. Eu costumo levar coisas daqui pra lá, mas não tudo, tá? Então se você tá me vendo no meu canal, conheça meu TikTok também, @LeandroQuantum. E vice-versa. Então, farei esse artigo, vou levar esse vídeo pra lá, que já tem um tempo que eu fiz, eu acho que tem meses já. Foi até antes aí da live mais recente que o Bob fez sobre ele. Mas o Bob já falou diversas vezes sobre ele, viu, galera? Só tô querendo dizer que recentemente eu trouxe essa questão de ele tá no ponto ali referencial, né, da estrela. Expliquei lá. Não vou voltar nesse tema. Então, vou fazer um artigo, vou deixar coisas relacionadas, coisas sobre a história secreta da raça humana e por aí vai. Sobre a live do Mestre Bob foi muito interessante, ele dá informações extremamente relevantes lá, aponta argumentos para mostrar que esse lance de falar que é fake é furada, tá bom? Então no mais é isso, eu espero que tenha dado para entender bem. Se você chegou através desse vídeo aqui, veja o anterior, tá? Se você é novo aqui nesse TikTok de alguma forma aí, a plataforma de certa forma ela é boa para propagar, né, para entregar. Então veja outros vídeos, conheça aqui nossa escola, é muito importante, tem muito informação. Mesmo se vocês acharem que a gente tá viajando, isso é normal, tá? Se você é acostumado, tem aquele padrão de conhecimento, para falar a verdade, eu nem sei se deveria estar falando isso, porque normalmente quem tá muito naquele padrão não chega até nesse ponto nesse vídeo. Quem chega nesse ponto aqui, ó, é porque já tá saindo, minimamente saindo desse padrão, dessa bolha, né? Tá buscando novos horizontes, tá sintonizando novas coisas, tá? Saindo daquele padrão automático.
Então, se for o seu caso, você sintonizou, acabou de conhecer, mas ainda assim tá achando meio louco, uns papos meio estranho, é normal, tá? Porque é uma outra sintonia, é tipo é outra música, entendeu? Então você tem que entrar em ressonância, tá? Então eu convido você a estudar com a gente aqui nesse endereço, veja outros vídeos desse canal e sem preconceito, sem tabu, tá? Deixe seu conhecimento um pouco de lado do que você pensa que sabe, ou que você saiba mesmo, assim, ou deixa um pouco sabe mesmo, deixa um pouco de lado e verifique o que a gente passa, verifique nossas informações, verifique as referências, verifique os exemplos, verifique tudo. Aí depois, se você acha que é um bando de louco, que é besteira, aí você segue o seu caminho. Mas antes disso, pro seu próprio bem, assim, pro seu próprio de forma inteligente para você mesmo, ou você deixa de canto porque você quer. Agora, se você estiver achando que é besteira, simplesmente sem conhecer direito, você está julgando o livro pela capa, tá? Tá precipitando. Então confira um pouco mais que talvez você não se arrependa, tá? Eu digo que não se arrependerá, né? Mas eu falo talvez para não parecer prepotência, arrogância. Então verifique você mesmo. Mas é isso, agradeço aí a participação de quem chegou até aqui. Fique com Deus, luz para nós. Não esqueça aí de acessar a live do Mestre Bob e assistir, se você não viu ainda, que é muito importante. Fui. Salve pessoal, quase que eu não gravo esse vídeo, mas diante de sincronias acabei decidindo gravar sim. Eu já estava tudo pronto para gravar, já tinha organizado aqui meu ambiente. Depois eu desisti, pode ver que eu até soltei um videozinho aí sobre passagens do livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. Eu indico para todos que leiam, tá? É o vídeo antes desse. Mas aí na sequência já apareceu para mim um vídeo do Rafael Gomes, que é sobre aparições de OVNIs. E o vídeo que eu ia fazer já era relacionado a esse tipo de coisa, então eu vejo como sinal, eu tenho que me esforçar um pouco, porque diversos dobramentos começam a aparecer para tentar impedir de fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Mas então, eu quero falar que todos esses conteúdos que eu venho fazendo com relação à história secreta da raça humana, eu sei que para muita gente pode parecer tanto quanto meio que loucura e tudo, mas eu digo que ajuda bastante a galera a entender muitos desdobramentos futuros aí que virão mais cedo ou mais tarde, e já tá acontecendo muitas coisas aí. A gente tá vendo notícias pra todo lado, que eles falam que são, como é que fala? UFOs, né, objetos não identificados, OVNIs, né, OVNIs, objetos não identificados, aí tudo bem. Mas quando já leva pra conotação de UFO, extraterrestre, já é mais coisa de interpretação. Então vocês podem ver que eu vim falando sobre história secreta da raça humana. Eu até usei de artifício, por exemplo, da série do One Piece que tá passando, porque tem muitas coisas lá que tem relação à nossa história oculta, né? Então, por mais que pareça meio sobrenatural, isso parece sobrenatural por causa da forma mental que a galera tem hoje em dia, que diz respeito à realidade. Só que precisamos lembrar que muitas coisas são ocultadas da grande massa, sabe? Muitas coisas mesmo. Achados, então a gente vai ver aí que tá começando a desdobrar aí coisas referente a objeto não identificado, questões arqueológicas sendo encontradas. E então esse vídeo é mais para falar que eu tô preparando um artigo aí sobre a Agartha, e aí vocês veem lá com a devida atenção e tal. E é um conteúdo muito extenso, então é difícil até posicionar tudo, tá? Eu estudo isso aí há muitos anos já. E eu vou fazendo minha parte aqui. Também eu estou me organizando, que agora tecnologicamente eu já estou mais preparado. Só falta eu pegar umas skills aqui. Vou começar a fazer umas lives ou então um vídeo pondo na tela aí as referências do que eu quero falar. Então no mais é isso, é mais para falar isso aí, que a galera tem muitos dobramentos já acontecendo, muitas informações, governo liberando aí coisas. A gente já sabe, se a gente vai mais a fundo, a gente sabe que tem documentações de muitas coisas que se falar pra humanidade, eles acham que é meio loucura, tá? Assim como quando você fala sobre terra plana ou coisas assim, a galera acha loucura. Qualquer coisa que foge do padrãozinho que foi moldado, a galera acha loucura. Mas o que eu quero dizer é que a galera tem que abrir um pouco a mente, tá? Pra entender melhor os dobramentos futuros. Principalmente a galera mais da escola, mais desse reino quântico que vai fazer manutenção do todo teatro e etc. Os demais não necessariamente precisam entender tantas coisas assim. Então espero que tenha dado para entender esse vídeo aqui. É para ser breve mesmo. Agradeço a participação de quem chegou até aqui. Fiquem com Deus, luz para nós. Assim que eu fizer o artigo, eu deixo nos comentários aí, faço um outro vídeo sobre, mas vai ser sobre a Agartha, focada na questão do almirante Richard Byrd, sabe? Mas vou deixar várias outras referências lá, de outros locais, vídeo, o que for necessário. Então, é isso. Fiquem com Deus para nós. Salve, galera. Bom, vou continuar aí esse tema que eu vim falando sobre a história secreta da raça humana, arqueologia proibida.
Tem vídeos aí para trás, artigos no nosso portal que eu convido vocês a estudarem com a gente. Se você me conheceu aqui no TikTok, gosta dos temas que eu abordo aqui nesse canal, saiba que tudo que eu falo aqui eu já falo há muito tempo no perfil no canal, link que tá aí na descrição. E outra, aqui eu só posso falar 10 minutos e ainda assim a maioria dos meus vídeos é 3 minutos. Então imagina o quanto não dá pra falar em um tempo maior. E eu tenho vídeos aí no meu canal, nesses links aí, de 2 horas, 3 horas, tem vídeo até de 4 horas, tá? Então tudo que eu falo aqui eu já falei lá e muito mais e mais aprofundado. Então é importante vocês seguirem o artigo aqui, o portal, na verdade, porque esses vídeos estão todos lá. Não precisa nem seguir meu canal se não quiser, tá? O importante é o portal nosso. Então beleza, hoje o tema é o que? Continuando sobre a história secreta da raça humana. Inclusive o Mestre Bob fez uma live ontem bem interessante sobre esse tema também, tá? Que é sobre Ratanabá e os desdobramentos que o Urandir e a equipe dele vem fazendo. Eu sei que tem muita gente que fica rindo de todas essas coisas. Saibam que vocês que são o bobo da história. Vamos lá, por que eu tô dizendo isso? Vamos por exemplo do vídeo de hoje, ó. Veja bem essas imagens aí. Aí você vai ver a placa mãe de um computador e a semelhança com os posicionamentos das construções feitas no Egito. Por quê? Eu venho falando, batendo essa tecla. A humanidade hoje em dia ela foi emborrecida. Teve vários resets aí na nossa história, seja por que motivos foram, vou descer nessas questões. Eu venho defendendo e falando sobre os terraplanistas, que eles estão muito mais adiantados no que diz respeito a desdobramentos temporais, tá? Relacionado ao atemporal, enquanto o povo do globo fica tudo boiando, acreditando em coisas que Sérgio Sacani vem falando, e não sei o que lá, a NASA, tudo viajando na maionese. Aí vai escutar caras como eu, e mesmo esses terraplanistas, ou qualquer um aqui da nossa escola que fala dessas coisas, acho que são loucos. Loucos são vocês que estão perdidos aí do conhecimento atemporal. Como que você define se uma pessoa é esquizofrênica ou não? É o quão distante ela está da realidade. Então se a gente fala coisas que tem a ver com a realidade, vocês acham loucura, vocês riem, imagina o quão distante da realidade vocês estão. Mas vamos lá, ó. Quando a gente fala que tudo é pressão cognitiva, e que no passado grandes civilizações que sabiam de conhecimentos muito mais avançados que hoje em dia preferiam considerar plana a galera rir, é por causa de coisas tipo essa que eu vou falar agora. Por exemplo, ó, como que lá no passado eles organizaram aí, olha as pirâmides do Egito, olha a placa do computador, como que eles organizaram de tal maneira, as 3 pirâmides, e não é só o Egito não, vários pontos do mundo tem essas coisas, né? Tem esses conhecimentos, esses desdobramentos. Mas vamos ficar aqui na questão do Egito. Como que eles posicionaram, por exemplo, as 3 pirâmides principais alinhadas com Órion, né? As 3 estrelas lá, conhecida como 3 Maria ou 3 Reis. Veja aí, ó. Aqui, ó, o chip do computador e a construção ali, Osírio, né, no Egito, que é um lugar onde fica os palácios, né, fica a central das questões lá, para não descer muito em detalhes, porque é desnecessário, a galera vai ter que conhecer de história egípcia para entender tudo que eu tô falando. Mas isso aí são as construções, para resumir, as construções do Egito têm total semelhança com placa de computador. Por quê, galera? Eu já falei várias vezes, eu tenho um vídeo, tem um artigo que chama Usando 2 monitores de computador para poder descrever a realidade. Eu sempre gostei de dar exemplo que a cognição dá para você entender na tela do computador, porque a tela do computador simula essa mesma cognição. Por quê? O que está acima com o que está abaixo, o que está dentro com o que está fora. É tudo esse mesmo processo refletindo no espaço-tempo. Então os do passado, sabendo isso, eles organizavam as estruturas que estão abaixo, alinhadas com as estruturas que estão acima. Por isso que tem esse mistério Triângulo de Bermuda, São Tomé das Letras, todas essas coisas, porque são pontos referenciais onde em determinado momento do espaço-tempo as coisas se alinham, entende? Então enquanto você ficar olhando a existência como heliocêntrica, do jeito que eles falam, com o Sol no centro e tudo orbitando ao redor daquilo, você não vai conseguir entender nada. Agora, se você entender que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, e tudo teoricamente está girando em torno de nós, por exemplo, se você olha para cima, tudo está girando em torno de você, então todo o planeta Terra é uma comunhão toroidal, então tudo gira em torno dessa Toros central, que é a Terra, você vai entender o quê? Por que antigamente eles preferiam colocar plano? Então imagina, ó, eu tenho vídeos falando sobre isso desde 6 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás. Então não vem pensar que eu tô falando disso agora porque, sei lá, eu falo isso faz tempo. Quem tá entendendo agora é porque tá conseguindo entender agora, entendeu? Mas vamos lá. Imagine se você, em vez de ver uma bola ou então um pedaço de pizza, você imagina o seguinte, que é plano abaixo,
né, que é tudo reto abaixo e tudo reto acima, certo? Então, você vai, por isso, aí você vai entender, tá vendo? Ó, a placa aí, né, a placa do computador tá retinho embaixo e os aços acima tá retinho. Agora vamos imaginar diferente, igual fizeram no passado. Imagina que embaixo você tem um círculo sim e acima tem um círculo também. E essas coisas elas giram em simbiose, entende? Em interconexão. Então você entendendo isso, se você criar a estrutura abaixo, semelhante ou igual à estrutura acima, você vai ter essa troca energética, entende? Seria a mesma coisa que troca do cérebro trocando informação neural, entende? É porque é tudo um sistema simbiótico, compreendem isso? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando mais de outros aspectos aí, até comentando algumas coisas que o mestre falou na live ontem, para ajudar a galera a assimilar algumas coisas. A gente volta a falar desse tema, mas o ponto aqui agora é isso aí, ó. Primeiro, que muitas pessoas não sabem disso, que a estrutura, por exemplo, do Egito, né, é muito similar à estrutura feita do computador. Por quê? Porque no computador você vai ter que fazer troca de elétron, né? Vai ter que ter essa comunicação eletrônica. Então, para você fazer essas comunicações, você tem que ter posicionado certinho ali as partes binárias da coisa. Então, a mesma coisa também no espaço-tempo. Você tem que tratar... Como que você vai tratar a Terra, por exemplo, sendo uma placa-mãe? Se ela é um bagulho redondo. Você já viu alguma placa redonda, uma bola? Entendeu? Não é, a placa é plana sim, entende? Então por isso eles tratavam como plana, né? Tem toda a questão de medição também. Gente, a galera não entende. Vocês têm que pensar. Eu vou fazer um artigo usando esse vídeo aqui, algum próximo ou algum outro que eu tenho aqui no TikTok. Eu vou somar num só, vou levar para o nosso portal, para esse endereço aqui, e vou colocar as referências. Vou colocar vídeo que eu fiz no passado, vocês vão entender. Eu já dei esse exemplo, nossa, faz 5 anos, sei lá, gravado, né? Fora sem ser gravado, né? Mas eu já falei, ó, tipo assim, imagine que não é nem plano, nem globo, nem nada, não tem nada físico, é tudo cognição. Então vai renderizando na hora. Então na hora, mano, não existe uma pessoa que ela vai ter experiência da curvatura. Ah, a curvatura, ela se encontra a 100 km de onde eu estou. Se você for lá, vai estar reto. Entendeu? Vai estar plano. Não importa onde você vá, a curvatura ela depende do seu ponto de vista, de percepção, entende? Nunca vai ser algo que você vai lidar na prática. Você sempre vai lidar na prática com o plano, entende? Plano. Então imagine que tudo que você está observando, por isso que Hermes falou que está acima como que está abaixo. Nessa configuração que vocês heliocêntrico, não tem como falar de cima e abaixo. Ah, você é muito burro, é relativo, você sei tudo, mano. Qualquer tipo de argumento que você for levantar aí, eu sei, eu já tô falando a partir daí. Não vem com um ursinho afiado do meu lado não, que eu fico com raiva, entendeu? Porque não dá, velho, não tô conversando com criança, entendeu? Vocês têm que entender que eu já passei desse ponto aí. Qualquer argumento que você for ter sobre o heliocentrismo, teoria da relatividade, a velocidade da luz, todas essas coisas, eu tô ligado, eu tô falando além disso. Então depois disso aí, o que eu tô falando? Não importa onde você vá, você vai só contemplar a planicidade, entende? Então tudo que você vê abaixo de você esse microcosmo, que é movimentações atômicas, acima de você é macrocosmo, que é as movimentações astronômicas. E tanto a movimentação microscópica quanto a macroscópica é feito por esse mesmo processo de movimento, né, que sintetiza ali no homem, né, então você dá forma no tijolinho base, que é o átomo. Então o átomo está acima, o átomo está abaixo, entende? Então assim você entende todas essas movimentações, e assim você vai começar a entender todos os posicionamentos macro e micro. E foi assim que o homem começou a organizar segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, até chegar em Aeon. Quem construiu toda essa estrutura aí, ó, já estava medindo eras, entende? Por isso que eles têm o relógio Cronos. O relógio Cronos marca eras. Então por isso que tudo que está posicionado na Terra, que foi feito por esses, tem todo um alinhamento macro. Enquanto o povo de hoje em dia, esquecendo isso aí, constrói tudo de qualquer jeito, qualquer lugar, qualquer momento, não tem ligação nenhuma com o macro, não tem coisa, nada. Por isso que dura tão pouco, 50, 100 anos, e olhe lá. Então eu espero que tenha dado para entender, é mais uma curiosidade mesmo, se vocês não sabem, assim como toda a galáxia macro tem muita, se você for basear o sistema neural com o sistema de galáxias e nebulosas, todas essas coisas, tem muita semelhança, também uma placa e a Terra, né, as construções desses antigos que sabiam desse conhecimento, tem muita semelhança por conta disso, por estar lidando com essa troca eletrônica, com essa troca energética e vibracional, tá bom? Espero que tenha dado ficar claro, que vocês tenham entendido, que seja um assunto aí que vocês tenham curiosidade. Eu pelo menos gosto muito disso tudo. Espero ter colaborado aí com o entendimento. No mais é isso. Aguardem um artigo nesse endereço. Fiquem com Deus, luz pra nós. Salve pessoal.
eu nem ia gravar hoje, portanto vocês podem ver aí que eu já soltei um vídeo aqui pro canal. Eu gosto de manter essa meta de pelo menos um vídeo por dia, então já soltei um hoje com frases do livro do Mestre Bob Navarro, que tem um direcionamento ali mais voltado porque eu gosto de tratar nesse canal aqui, que é mais voltado para conscienciologia, os bastidores da realidade e tal. Então, mas aí, porque eu tô segurando uns momentos, né? Passei uns desdobramentos aí e tal. Não vou prefiro deixar mais no oculto mesmo, mas pra vocês entenderem porque que eu não ia gravar. Mas eu tava aqui pensando um pouco. Aí eu fiz um artigo aí recente sobre a série One Piece, né? E aí lá eu tava posicionando por que eu gosto da série, o que tem de interessante e tal. Aí ali eu faço uma associação, né? Eu trago uma conexão entre aquele mundo, aquela questão de você navegar, né? Explorar os mundos pelos oceanos, pelos mares. Então eu fiz uma associação lá que eu quero fazer aqui com vocês. Não sei se vocês sabem, mas por exemplo, aqui em nossa escola sempre explicamos que tudo é cognição mental. Não tem planeta lá fora, entendeu? Tudo que observamos são pontos referenciais de cognição, para você ter referências macroscópica e microscópica. Tesla, por exemplo, não considerava que estamos em um planeta, ele considerava que estávamos em um reino, assim também como grandes civilizações do passado consideravam. Então, eu sei que é difícil conversar com essa galera que já vem com esse estereótipo, essa visão de mundo, como que eu posso dizer, mainstream, essa visão de mundo que está nos currículos escolares. Então, é muito difícil, tá? Porque a galera acha que o mundo é do jeito que dizem que sempre foi. Mas não, num passado não tão distante, a visão sobre o que era a realidade era bem diferente, tá? Era considerado mundos, então reinos, né? Era um reino dividido em vários reinos ou mundos. Então o ato de explorar as águas, sabe? Era como se você fosse explorar o abstrato, entende? Conhecer novos mundos. E de fato era assim, entende? Por mais absurdo que isso possa parecer, aí você vai ter que começar a visitar as mitologias do passado. Aí se vocês comparar, tipo, as mitologias, elas são enormes na sua história, no seu contexto, para caber num contexto histórico que é passado para todo mundo bem menor, entende? Então fica confuso, parece que essas coisas não existiram. Mas bom, aqui é a escola de Lúcifer, pô. Eu não tenho que medir palavras, né? Mas existiu momentos no nosso passado onde houveram reinos que, tipo, quando ia desbravar mundos assim, você encontrava civilizações tipo igual tem lá em One Piece, sabe? Homens peixes, ou então mesmo Star Wars. Só que Star Wars vai chegando no ponto que eu tô falando, eles falam de explorar o espaço, certo? Essa é a única diferença. Mas lá você encontra seres que é peixe, ou então seres que são insetos. Aí você pega e vai ler psicografia. Essas pessoas aí tem vários, né, que o povo chama de teoria da conspiração. Você vai ver de pessoas que viram insetoides, né? Quer dizer, que vê mesmo com o olho assim, normalmente é grey. Nem isso que eu tô falando não, de ET não. É nessas terapias de regressão, sabe? Nessas coisas de psicografia, de mediunidade, entendeu? Não tô falando de físico por físico. Sempre fala tive um contato com os reptilianos, que eram os répteis que andam. Tive contato com os insetoides, que eram os insetos humanoides e tal. Eu fiz uma regressão, eu percebi que eu era um ser felino. Aí tinha várias pessoas, tipo, trazendo o reino animal, que é um reino anterior ao humano, né? Porque na verdade é o mesmo reino, o humano e o animal é o mesmo, com a diferenciação que o humano sintetizou todos aqueles processos anteriores e transbordou a lógica. Então ele consegue dar atenção desses reinos anteriores, né? Ou seja, olhar para o passado e organizar para o futuro. Isso é a diferença entre o humano e o animal. Mas aí o que acontece? No reino animal você tem essas diversidades de faces da mesma luz. Então você tem felino, tem várias coisas, né? Um pouco mais para trás, ali perto do vegetal, você tem as formigas. Então quando esses reinos anteriores, por exemplo, quando o vegetal vem para o reino humano, você vai ter igual no Senhor dos Anéis, árvores que falam, que andam. Quando o reino dessa transição do vegetal para o animal, que tem as formigas, né? Tipo o bicho-pau que começa a andar, voar,
folhas que voam, você confunde folha e borboleta. Então, tudo isso vindo pro reino humano, você vai ter isso que tem nessas fantasias, que chamam fantasia, mas era mundo, entendeu? Só chamam fantasia hoje porque não tá sintonizado no coletivo, então não faz parte do mundo, mas logo fará, a gente já tá nessa transição, né? Então, quando trazemos pro reino humano todos esses reinos anteriores, a gente vai lidar com aquilo no reino humano, ou seja, tendo essa capacidade humana, mas tudo é discernimento nosso mesmo, entendeu? Diante de nossa observação se desfaz tudo, tanto que não se desfez. A gente não vive no mundo quadradinho hoje que fechou tudo isso, falar de muro, até recente aqui, ó, era normal, sabe? As pessoas que se esquecem rápido, você não precisa ir muito longe. Tem registros hoje mesmo, ainda, de 200 anos só atrás, 300 anos só atrás, que tinha padres ainda selando portais, entendeu? Que era normal, por exemplo. O Mestre Bob falou em live recentemente, e é verdade, não tem muito tempo que você poderia achar, por exemplo, não era internet, era revista, mas você achava vendendo coisas para você se proteger de vampiro e tal, sabe? Hoje em dia falar um bagulho desse, Harry Potter, lá, tudo tiração de sarro, mas isso é proposital. Nunca nessa era, e em todas as eras, assim, a gente tá no momento mais ateísta de todos, entendeu? Todo o currículo escolar, né, já faz umas 3, 4 gerações, sei lá, ele foi moldado para que não caiba a Deus, então é totalmente ateísta. Então vai fechando essas possibilidades também mágicas, né? Então tudo que tem a ver com isso que é abstrato vai sendo motivo de chacota, de riso. Mas vocês aí raciocinam comigo e lembrem, eu pelo menos, como eu vim do interior, eu convivi no roça, eu convivi também com experiências desse tipo, sabe? Minha mãe vivia falando, a mãe do ouro me acompanha. Hoje eu sei muito bem o que era essa luz que eu acompanho, a mãe do ouro, mas tipo assim, as pessoas que têm essa experiência, elas falam do jeito que elas podem falar, né? Falam de acordo com a crença do ambiente. Mas minha mãe já viu muito mãe do ouro, que ficava seguindo ela. Eu mesmo tive diversas experiências que não cabe falar aqui agora. Mas enfim, então, até perdi o fio do meado aqui. Bom, galera, eu acho que é isso. Perdi totalmente aqui o foco. Mas, então, já houveram no passado essa questão, tem que concluir, de explorar os oceanos, né, tipo o que acontece em One Piece, por exemplo, e aí você tinha infinitas possibilidades de vivenciar muitas coisas e encontrar novos mundos. Só que aí o que acontece? Com esse acordo que foi feito com a ONU, né, teve muitos desdobramentos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, sabe? Fecharam um monte de coisa lá que diz respeito à Antártida, que a galera tira o chacota, acha que é teoria da conspiração, mas não tem nada de teoria da conspiração, existe muito mais coisas que a galera pode imaginar, entendeu? Terraplanista que o povo tira sarro, eles estão muito mais adiantados nisso tudo, sabe? Então tem muito mais coisa do que parece. Então foi fechando o mundo cada vez mais. Então hoje em dia, quem que vai pensar assim, vamos explorar as águas para encontrar novas coisas? Não tem novas coisas, já é um planeta. Eu sei, isso não é conversa para qualquer um não. Eu sei que se chegar a pessoa que nem sabe direito do tema da nossa escola, quer dizer, conhecer melhor ainda nesse endereço, vai achar que eu estou viajando na maionese, literalmente assim. Mas para quem entende, entende. E tem pessoas que entendem, tá? O que pra massa, coletivão, às vezes parece grego ou doidura, não se engane, tá? O povão tá falando aí de qualquer coisa, mas por detrás tem muitas pessoas que conversam disso tudo há muito tempo, entende? Tem povo da elite que, sabe, como eles ficam confusos, igual o Mestre Bob também falou recentemente nas lives, o ponto principal atlântico é aqui no próprio Brasil, mas tem vestígios no resto do mundo, inclusive nessas áreas que as pessoas não entendem muito bem direito, né? Tem também construções, né, com esse mesmo formato Atlântido, então eles ficam confundindo. Tem gente que acha que é pra fora, mas tem gente da elite que eles conversam entre si, sentam na mesma mesa. Existe uma conversa por trás dos bastidores que as pessoas acham que não existe, entendeu? Aí quando a gente desce no meio do povão pra falar das mesmas coisas, a gente tira de louco, entende? Você acha que não é proposital isso? Mas para concluir então, essa ideia de explorar os lugares, entendeu? Para poder descobrir novos lugares, e isso é possível até hoje. Por exemplo, você vir lá para a Antártida, achar o ponto certo lá, isso já foi feito. Tem o registro lá do agente Beard lá, ó, tem o diário dele falando que ele passou, ele viu mamute, ele viu um monte de coisa, ele viu seres, ele contatou com o Reis lá, entendeu? Mas vai falar isso com gente que tá cachotada, não dá. Então, mas para fechar, tá acabando o tempo, isso foi substituído para exploração espacial. É a mesma coisa, é o mesmo abstrato, entendeu? Alguns falam, tem vida lá, outros falam, não tem, e vamos procurar. Aí o que era novos mundos virou novos planetas, entendeu? Mas o sentido, quanticamente falando, é o mesmo, só mudou a forma teatral, entendeu? Não é mais pelos oceanos, que era abstrato, as matas, os desertos, agora é pra cima, porque aqui já conhece tudo, já tá tudo mapeado, entendeu? Então é isso, galera. Eu espero que tenha dado para entender aí essa reflexão.
Divaguei bastante que me perdi em certos momentos, mas acho que dá pra entender. No mais é isso, fique com Deus, luz pra nós. Salve galera, vou fazer um vídeo aqui, pretendo não ser muito longo, tentar ser rápido, mas vou fazer uma comparação entre os oceanos e o espaço sideral. Bom, eu já falei em alguns vídeos aí, falei até no artigo que eu fiz sobre One Piece, e eu vou fazer um vídeo logo depois disso aqui, comparando One Piece, a série One Piece com a série Cobra Kai, tá? Então vamos lá. Os oceanos, como já vem falando aí, no passado existiram grandes civilizações, a história é mais... tem mais coisas na nossa história que as pessoas sabem, tá? Por isso que existe, por exemplo, tem um vídeo falando, vou fazer mais artigo pontuando um monte de coisa, sabe? Artigo nesse endereço aqui, por isso que é bom que vocês sigam esse endereço. Mas existe uma história oculta, tá? Uma arqueologia proibida. Então no passado houveram civilizações que via a realidade de outra forma, tá? O planeta Terra não era considerado planeta Terra, era considerado um reino ou mundo, assim como Tesla também preferia chamar o planeta de reino, tá? Ele falava, a gente vive num reino, é um reino. Ele desenvolveu a bobina de Tesla baseada nesse conceito que ele entendia como era o reino Terra, tá? Aí ele reproduziu isso no que foi chamada bobina de Tesla, que ele faz aquele processo toroidal, tá? Então assim pesquisa aí depois, bobina de Tesla, parece um atólito, né? Então ele chamava de reino, porque ele tinha essa noção dessas coisas. Outra coisa, ele falava, considere tudo na existência como energia, como vibração, tá? Ele falava da energia do Sol, o Tesla era pra frente, avançado, por isso que ele foi sabotado de diversas formas. Então o que acontece? No passado viviam a realidade de forma diferente, era menos. Então o que acontece? Antes, explorar o oceano, ou mesmo também deserto, matas, era como você explorar o desconhecido, o abstrato, sabe? Para encontrar algo novo. E esse algo novo, ele não tinha muito ali uma pré-definição do que poderia ser encontrado. Por conta disso, você tinha muitas experiências que hoje é impossível, sabe? Se você se deslocava, encontrava um outro reino, um outro mundo, que era muito diferente ali, os posicionamentos de coisas, de realidade, sabe? Eu não fico dando muito detalhe, porque tem gente que vai pensar que é besteira mesmo, mas volta um pouquinho aqui na sua percepção. Não tinha coisa que todo mundo aceita, por exemplo, na Grécia não tinha o que é o futebol hoje, todo mundo no estádio assistindo gente chutando bola, tá? Não é isso, é normal? Isso é normal, né? Mas antigamente era normal no mesmo estádio, mesmo tamanho, quase a mesma coisa, assistindo o quê? Um homem lutando com um leão. E isso é normal pra vocês? Então isso aí é vestígio de coisas, nossa gente, tinha minotauro, tinha coisas pra caramba, tá? Mas o ponto nem é isso não, falar essas coisas não, é comparar o oceano com o espaço sideral. Então, antes você embarcar no oceano afora, era o extremo abstrato, você não sabia direito o que você ia encontrar, eles iam desbravar novos mundos, tá? Então, imagine, se você ia desbravar novos mundos, se eles falassem, a gente está indo desbravar novos planetas, é basicamente isso. Tanto que tem terraplanistas que eles acreditam, né, que a Terra é plana, que tem borda, que tem gelo, mas que você pode transpassar essas bordas. E tipo assim, nossa, eu falo isso há muito tempo, tá? Tanto que eu vou fazer esses vídeos virar artigo e vou colocar vídeos que eu já fiz no passado falando disso, pra galera não pensar que agora tô falando disso ou sei lá o que. Mas tipo assim, tem terraplanistas que imagina que tudo embaixo é plano, certo? Aí é gelo pra tudo que é lado. Só que dentro desse gelo você vai ver partes desse gelo, né, que tem lugares ali. Só que esses lugares, se você olhando de muito longe, como fosse tudo gelo e círculozinhos. Mas imagine que cada círculozinhos desse fosse literalmente o planeta Terra, certo? Porque imagina o planeta Terra igual o mapa da ONU lá. Então, outra coisa, por que a ONU usa o mapa oficial da Terra plana, sabe? Então imagine que cada lugarzinho desse fosse um planeta inteiro. Tem terraplanista que tem um modelo que é assim, que ele fala que tem vários desses pontos, e tem sentido nisso, eu posso fazer e vou fazer artigo explicando por que vem desse jeito, faz sentido, como é que funciona isso cognitivamente falando, e não é brisa de um terraplanista qualquer, igual eu já falei, governos conversam coisas, né, gente que tá acima do governo até. Outra coisa, tá vendo? One Piece tem tudo isso também, sabe? E tem galera que quer tirar onda aí de One Piece com coisa que fosse, né, qualquer coisinha, e enquanto vangloria outras coisas que pra mim é a mesma coisa de malhação, não tem nada demais ali, tipo Cobra Kai, por exemplo. Mas aí,
Tem terraplanistas que acreditam no modelo, né, desenvolve um modelo que é assim, aí cada pontinho desse seria outros planetas. Eles literalmente chamam de planeta. A galera gosta de chamar de planeta, seria de planetas. E até nomeiam Netuno, Saturno e tal, tudo aqui, ó, por um, entende? Então, essa questão de explorar o oceano e descobrir o desconhecido, com o tempo foi passando, foi fechando essa lógica, né, foi definindo o mundo de uma forma para todo mundo ter a mesma visão do mundo. Então todo mundo imagina que o planeta Terra, que é o reino, agora é uma bola, certo? Essa bola tem um tamanho específico. Eu tenho um vídeo que um tempo passado eu estava falando com o Gil ainda. Eu vou deixar no artigo que eu fizer desse vídeo aqui. Se você estiver acompanhando pelo meu canal, entre no link fixado aí nos comentários, você vai ser direcionado para um artigo. Eu vou deixar vídeos lá mostrando as coisas que eu já falava sobre isso aí lá atrás. Mas aí, por causa de fechar todas essas questões, colocar a Terra como se ela tivesse um tamanho específico, nem menor nem maior. Então tá tudo mapeado, as pessoas já sabem onde tem todos os países, não tem como descobrir nada mais. O máximo que vai descobrir é uma ilhazinha aí, ou então se você entrar na Mata Atlântica, você vai achar algumas coisas que você acha na Ratanabá, mas ninguém vai querer explorar novas terras, novos mundos, porque não tem, né? Já tá todo mundo, entende? Mas essa noção não tinha antigamente, entende? Aí como hoje fechou tudo, eles vão explorar o espaço. Agora vê mais coisas relacionadas que a galera não para pra pensar. Hoje em dia não fala que tem a tal da matéria escura, que o que a gente conhece do universo, sei lá, é uma porcentagem mínima, o resto é matéria escura, que é o desconhecido. O oceano não é a mesma coisa, galera? O oceano para dentro do oceano, por exemplo. Eles não falam que a gente não exploramos nem 5% do oceano, a maior parte do oceano é desconhecido. Então não faz uma referência, não é bem parecido com o que eles falam no espaço também. Outra, no espaço a galera não sabe quem vai encontrar direito. Acredita na NASA e tal, mas o fato é que ninguém sabe direitinho o que vai encontrar lá em cima. Do mesmo jeito no oceano também. Do mesmo jeito que eles pegam um foguete para ir para o espaço, mergulhar naquele substrato, eles pegam um submarino para mergulhar no oceano. Entendeu? A experiência é praticamente a mesma. A mesma forma, a forma que você pode se perder ou morrer no fim aprofundando naquela imensidão e escuridão do oceano, é a mesma questão lá em cima. Seu corpo vai se desfazer, um vai compensar tanto que você vai explodir, o outro vai se desfazer por causa que você vai indo para a borda da Taurus sem levar o corpo junto, esse central, então você vai se desfazer, né? Agora como que você vai plasmar em teatro de diversas formas. Entendeu? Tem diversas formas, cada um vai falar de uma cor, de um jeito, né? O fato de você vai ir para aquele ultravioleta, as suas células vão se desfazendo, a tendência vai ser se desfazer. Como que você vai plasmar vai depender. Então tem essas grandes relações, entende? Entre o oceano e o espaço. Mas o fato é que é tudo cognição, tá? A galera tem que lembrar disso. Que não é um sistema heliocentrico, que tem um sol central e tudo gira, entendeu? E também não é uma terra plana de pizza, igual muitos pensam. O globalismo passa cada vergonha, mano, em grupos que eu fico vendo. Tem globalistas que criam grupos de terra plana para tirar a chacota dos terraplanistas, mas qualquer um que entende o mínimo, e não se engane, é só o povão que é tapado, eu já falei várias vezes, acima dessa camada do povão, tem gente que discute coisas que vocês não têm noção, sabe? Enquanto vocês estão rindo da galera que tá falando certas coisas, a galera lá em cima sabe, tá? Vocês acham por que a ONU tem aquele mapa? Vocês acham por que teve um tratado que fechou tudo a Antártida? Sabe, a galera é tão lesada a ponto de ficar rindo de coisas muito sérias e dar valor para coisas idiota, sabe? Então, beleza, esse vídeo é mais para isso mesmo, para fazer mais essa conexão entre o oceano e o espaço, tá? Eu sei que para quem não entende o que eu tô falando, que vai chegar pensando que eu sou bitolado, querendo falar coisas óbvias que na escola fala, entende? Não sei o que lá, que o homem explorou a lua e não sei o que, sabe? Mas não é com essa galera que eu tô conversando não, é com outra galera. Então é isso aí, vou finalizar aqui e vou gravar um outro vídeo fazendo as minhas comparações entre a série One Piece e a série Cobra Kai. Ah, mas por que você vai fazer isso? É porque tem gente que quer tirar onda da série One Piece e ao mesmo tempo colocou a série Cobra Kai lá em cima. Sendo que a intenção de ambas é basicamente a mesma. Uma é tipo assim, quem nunca assistiu One Piece vai ter uma experiência específica com a série. Quem nunca assistiu o filme Karate Kid vai ter uma experiência específica com a série Cobra Kai. Na minha opinião, é muito mais fácil uma pessoa ver qualidade, ver nível na série One Piece sem ter assistido One Piece, do que quem nunca assistiu Karate Kid achar qualidade em Cobra Kai. Porque não, sinceramente, eu já tô até adiantando aqui, pra mim Cobra Kai seria tipo, não que eu não gostei, eu assisti também, sabe? Mas não é aquela coisa, não tem nada demais ali, é mesmo que você estiver assistindo uma malhação, sabe? Mas enfim, vou finalizando aqui, eu faço um vídeo à parte pra fazer essas comparações. Luz pra nós. Salve galera, o tema hoje é sobre Agartha. Esse é um tema que eu pesquiso há muito tempo, tá? Tanto é que no meu canal
tá na descrição aí, vocês podem conferir lá. Tem vídeos que eu fiz sobre isso aí, já tem mais de 5 anos. Isso aí eu nem tô chutando aqui. Eu vi, eu dei uma olhada aqui na data do vídeo que eu fiz. Um dos vídeos que eu fiz sobre isso tem 5 anos já. Então eu vou tentar ser simples aqui, né, no TikTok. Mas eu pretendo fazer um artigo bem mais elaborado, que vai estar nesse endereço aqui, ó. Confiram lá. Não tem ainda, mas vou fazer. Mas eu já falei diversas vezes sobre esses assuntos. E os temas da nossa escola todos giram em torno disso, tá? É importante você entender os bastidores da realidade, tá? Conscienciologia, os 7/12 momentos eternos. Você entendendo o 7/12, ou 7/12, facilita você entender tudo isso, tá? Mas falando de forma rápida, tá? Um monte de gente vai falar que isso é teoria da conspiração, mas eu venho sentindo muito forte de falar sobre esses temas que envolvem os bastidores, a história oculta, tá? A arqueologia proibida. Inclusive o que eu vou falar aqui vai ajudar eu a falar outras coisas que eu quero falar sobre a série de One Piece, o anime One Piece em si, que contrário de alguns gostam de falar, a história de One Piece ele tem muitos desdobramentos, tá? É uma história tem muitos enlaces, tá? Por exemplo, se fala do término do final do mangá. Mesmo que acabe, será assim só se Eiichiro Oda quiser, entendeu? Por exemplo, Naruto lá acabou, eles estão fazendo Boruto. O One Piece, a história dele é tão ampla, tá? Sabe? Foi criado um universo ali muito bem feito, com mapeamento, com contextos. Não dá pra eu entrar muito aqui, a gente vai falando mais sobre. Que daria pra você se estender com essa série ad eterno. Eu já expliquei, por causa da questão da exploração do oceano. Enfim, e tem tudo a ver também com o nosso mundo no sentido real da coisa. Não no sentido do mundo que foi fechado e quadrado hoje. No mundo de hoje, poucas coisas fazem sentido, né? Agora, se você olhar o mundo sobre a ótica, e por exemplo, por que eu vou falar sobre a Agartha? Já falei sobre isso. Aí você vai ter Shambhala e todo esse reino. One Piece também tem muito disso, sabe? Você vai explorando. Aí ouviram falar de tal cidade que estava no fundo do oceano, então no céu. Ah, não, é mentira. Ah, não, é verdade. Um acredita, um não acredita, né? Skypiea, por exemplo, é um caso desse. Então, para quem estuda bastante assim as coisas, gosta de estudar mitologia oriental, por exemplo, ou então já estudou com mais pé no chão a questão da arqueologia proibida, coisas que não nos contam, já está ligado que teve civilizações que não está registrada aí, que o governo faz possível para ocultar o máximo de informação que puder, deixar você bem quadrado ali, não entender nada, sabe? Você não vai entender por que a Antártida é toda fechada ali, tem aquele tratado de todos os países. Você não vai entender muitas coisas, mano. A galera viaja muito. Eu ainda vou falar sobre, por exemplo, o Rei dos Mares do One Piece, associando com grandes monstros que houveram no outro momento em nosso planeta, né? Houveram, e algumas coisas que tem várias informações por aí que o povo chama de conspiração, que eu não vou afirmar nada, mas que existe, as pessoas nem sabem que existe, sabe? Tipo, seres que é encontrado ali na Antártida, que eles têm que fechar, teorias sobre grandes localizações no planeta mesmo ali. Por exemplo, tem cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aconteceu de verdade, tá? Que foi evacuada, né? E disseram que ia transformar aquilo ali em campo de reserva. Eu esqueci o nome que eles chamam. Inventa qualquer lorota, todo mundo tem que sair da cidade, ali não vira nada, tal, ele só sela tudo, voos não tem que contornar esses locais. Existe essas teorias, não estou afirmando nada que eu estou cantando para vocês. O mundo pode ser muito além do que as pessoas imaginam, né? As pessoas são acostumadas a fechar um quadradinho de raciocínio, sendo que, por exemplo, na própria Bíblia, mesmo no passado, no Antigo Testamento, eu tô misturando muitas coisas. Rei dos Mares, por exemplo, vou fazer ainda vídeos associando os Reis dos Mares que existem em One Piece com coisas do passado nosso mesmo, sabe? Depende de onde você for olhar, se é passado, se é presente, se é futuro. Mas voltando aqui pra Agartha, né? Tô misturando muita coisa, vai ficar confuso pra galera. Então, se você... Agartha, eu vou fazer um artigo, tá? Eu convido vocês a entrarem, talvez eu faça hoje mesmo, sai hoje ou amanhã, não sei. Aí eu vou deixar mais coisas ali. Mas não é segredo, né, que teve uma questão lá das épocas das G, né, mundiais. Aí teve um almirante, alguns chamam ele de Bird, alguns chamam de Beard, né. Então, descendo vocês, é com Y, né. Se fosse com I, eu acho que tem a ver com... Aí seria Bird, de pássaro até, né. Mas é agente Beard, né, o almirante Richard Beard. Esse almirante Richard Beard, ele deixou um diário, né, contando algumas coisas. Sabe, as pessoas são muito cachotadas mesmo. Por exemplo, você que me assiste, você já ouviu falar de sol negro? Ou isso parece loucura pra você?
Entendeu? Se isso parece loucura pra você, então nem adianta você tentar entender o resto do assunto. Agora, se você já ouviu falar, se você tá tentando entender isso aí, já tá começando a ver que o bagulho não é tão simples igual você pensou. Então, nas G mundiais, por exemplo, eu acho que só foi tirim, sabe? Não é, velho, é um cultismo pra lá e pra cá. Tem muitas coisas envolvidas que vocês nem sabem. Por isso que eu falo que os terraplanistas estão lançados. Tem um monte de terraplanista que sabe muito bem o que aconteceu, que o Bigode lá não suicidou nem nada, o que ele fez, pra onde que ele foi. Tá ligado? Tem terraplanistas que falam que sumiram tantos alemães. Por onde será que eles foram? Aí ele mostra mapas. Tem coisas que eu vou no artigo, eu tava pensando em pôr alguns vídeos, mas eu não quero pôr esses vídeos porque eu não quero que ninguém associe ainda, pense que eu tô defendendo com terraplanista ou qualquer que vai lá converter o cara ou coisas do tipo. Não é isso, vai atrapalhar os esquemas. Por isso que eu não compartilho ainda exatamente, até porque tem mais de um fazendo esses trampos, né? Mas tem uma galera aí que sabe, tem mapas aí. Sobre mapa talvez eu coloque no artigo, mas tem mapas mostrando que existia muito mais continentes, que tem muito mais coisas. Mas vamos voltar aqui pra Agartha, né? Como a maioria das pessoas, mesmo as que acreditam entre aspas em conspiração, vê o planeta como se fosse um globo, por causa da teoria do heliocentrismo, sempre que é um modelo e tal, então surgiu a tal da teoria da Terra Oca, que seria o que? As pessoas pensam que se almirante Richard Byrd conseguiu penetrar o polo, entendeu? O polo norte, e entrou para dentro da Terra. Aí ele encontrou lá um grande reinado com seres evoluídos, entendeu? Que lá tinha rei, tem tudo que tem normal, sabe? Então teve esse desdobramento. Aí esse agente Byrd ele conseguiu ver isso, entrou nesse lugar e registrou, sabe? Depois começou a ser ocultado, virou teoria de conspiração. Aí fica pra vocês acreditam o que vocês quiserem, tá? Não tô afirmando nada aqui, o que eu tô afirmando é o seguinte: como eles viram como um globo, eles acreditam que ele entrou dentro do Polos, certo? Tem até uma teoria muito bem colocada, com mapa, né, com modelos. Mas isso por considerar globo. Um terraplanista, por exemplo, ele vai acreditar que se você conseguiu ultrapassar o ponto ali do domo, você conseguiu vazar, entendeu? Existem terraplanistas, por exemplo, que eles acreditam que o mundo é plano, sabe? É puro gelo e vocês conseguem, a pessoa consegue atravessar esse gelo e achar outros planos, como o plano terra, né? Você acha outros planos. E em cada um desses planos tem um tipo de vida ali, um tipo de ser, um tipo de... Entende? Tem uns que acreditam assim. Então, para uns, por exemplo, essa Shambhala é isso, tá? Mas, para quem acha que é teoria de conspiração, os tibetanos, sabe? O povo hindu, os monges falam disso, entende? Tem até teoria, o Bigode foi lá, junto com os monges tibetanos, por exemplo. Tem um certo ponto, eu vou deixar tudo no artigo aí, que eles acreditam que ele tem uma passagem que você vai para Shambhala, por exemplo, sabe? Então, mas enfim, eu não vou me estender muito. Eu tô falando sobre esse sistema novamente porque eu quero conectar coisas com a série One Piece. Eu não sou bobo de perder essa oportunidade. Eu sempre quis falar de One Piece, agora tá a série aí. A série tá bombando, entendeu? Outra coisa, a gente fala: ah, mas número não significa nada. Óbvio que número não significa nada. Eu também defendo essa tese, mas no sentido de, por exemplo, brasileiro aqui lança um funk aí novo, um trap novo, o bagulho estoura, todo mundo, tá, fica em primeiro lugar e tal, mas aí no mês seguinte sumiu, ninguém lembra mais. Posso dar um exemplo do tal do Teto aí, ó. Ninguém nem sabia que o moleque fez porra nenhuma, tem talento nenhum, na minha opinião, fez nada. Aí do nada, só porque fez umas riminhas ali, parece que o cara é foda, todo mundo põe lá no auge. Aí vem uma única música, só que daqui a pouco passou, entendeu? Não é igual o Raul Seixas, por exemplo, que o cara morreu faz muito tempo e tá vendendo até hoje, ganhando dinheiro, é mais famoso quando tava vivo. O One Piece também é assim, saiu lá em 99 e até hoje é campeão. Por que eu tô falando isso? A série tá batendo recorde lá na Netflix de novo, batendo recorde de um monte de coisa, certo? A série tá em primeiro lugar dos 10... dos 10 mais da Netflix, tá em primeiro lugar. E como se não bastasse, tem outros filmes de anime mesmo, do One Piece, que tá em terceiro, quarto. Tem sempre batendo recorde, ano após ano, sabe? Então eu que não vou perder a oportunidade, então eu vou associar esses mundos, né, que tem na realidade mesmo, que o povo acha que é viagem, teoria de conspiração, e também no mundo de One Piece. Então eu convido vocês a estudar com a gente nesse endereço. E já fiz diversos artigos, só procurar pelo meu nome. Tem muitas pessoas que postam lá, mas nesse caso procura meu nome que vocês vão achar. E vou fazer também sobre esse lance aí desses mundos e One Piece, no caso Agartha, luz pra nós.
Galera, quem acompanha aí o canal sabe que eu havia prometido aí que eu faria um artigo sobre a Agartha, voltado para esse tema que tem trabalhado da história secreta da raça humana, tá? Então tá aí, esse é o artigo, o link tá na descrição, o endereço também tá aqui, ó, se você entrar, estudar de forma geral. Foi um conteúdo que me deu um relativo trampo, tive desdobramento, dor de cabeça, coisas aconteceram para tentar evitar postar. Mas é isso, ó. Quem já conhece o tema ou quem é leigo, o artigo serve para ambos. Deixei muitas coisas lá. Eu até acredito que tenho uma certeza bem convicta que coisas irão passar batido para a grande maioria. Por conta disso eu voltarei a falar desse tema. Talvez eu até reaja a esse artigo aí. Tô me organizando melhor, pegando umas skills aqui que eu vou começar a fazer alguns vídeos ou possivelmente talvez algumas lives na parte da noite ali, colocando na tela para conseguir mostrar pro pessoal que eu quero falar e pontuar, porque senão passa batido, tá? Nesse mesmo artigo aí eu deixei um vídeo de bônus lá que é explicando sobre a questão da tela mental, que a pessoa sempre vai interpretar aquilo que estiver dentro da sua limitação, sabe? Então muitas vezes a gente tá falando coisas, por exemplo, dá pra perceber que hoje em dia tem bastante pessoa compreendendo melhores coisas que lá atrás não compreendiam. Então, na medida que você vai expandindo seu entendimento, se você voltar no conteúdo, seja informativo, livro, qualquer coisa assim, você vai começar a perceber coisas que pareciam que não estavam ali. Então, por exemplo, eu deixei mapas nesse artigo aí, tá? Deixei um mapa bem, na verdade, vamos dizer, entre aspas, um mapa até secreto, tá? Mostrando regiões, um mapa baseado na Lua, qualquer hora a gente fala disso também. Tem muitos assuntos aí que a galera não tá ligada, sabe? Eu digo que a galera fora da escola e que tá chegando também, ou mesmo até alguns da escola, dependendo, que não é muito focado nesse tipo de coisa e tal. Mas aí eu deixei um mapa ali, baseado na Lua, que reza a lenda que o Bigode usava esse tipo de mapa, esse tipo de modelo, tá? Então ali tem muitas coisas que vai passar batido pra galera, tem demarcações, né? Dessa questão que eu tô falando, mas enfim, vai ficar meio que subliminar ali. Mas pra quem que for mais atento, ler tudo direitinho, entender tudo certinho, já acompanha há muito tempo, não vai passar batido não, tá? Então ali foi falado sobre a Operação High Jump, com o almirante Richard Byrd. Então, pra quem não sabe, isso foi um evento que de fato aconteceu, tá? Ali eu explico também, a galera mal sabe o grosso ali da história, né? Por exemplo, nas duas G mundiais, o que mais tinha envolvido ali o lado oculto das coisas, tá? E, enfim, tá aí o artigo, convido vocês a entrarem e conferirem. Deixei bastante coisa ali, tá? As coisas que precisavam de fontes eu deixei. Como eu já disse, vou voltar a falar desse tema. Tem coisas, vamos dizer assim, entre aspas, mais sérias, tá? Eu peguei basicamente informações de blog. Tem algumas coisas ali bem exclusivas, eu diria, que você vai procurar no Google, não vai achar. E então, no outro momento, eu vou voltar interagindo com a galera, se for em live, ou pelo menos pondo na tela, aí vai dar pra ir mostrar coisas mais sérias, tá? Porque tem cientistas, tem pessoas que são bem mais sérias, são bem sucedidas, vamos dizer assim, mesmo enfrentando o sistema, ou seja, tem uma capacidade ali intelectual, cognitiva, de saber, sabe, que das suas formas também bate diferente com o sistema, sabe? Tem ali suas limitações sim, comparada em relação à escola, por mais que pareça pra potência, tem que ser realista. Não tem como você achar algo que vai abranger tanto quanto a escola, por causa da questão específica que é aqui. Eu às vezes evito falar isso porque eu sei como que ecoa no ego de cada um, mas também ao mesmo tempo eu não ligo de falar, tá? Não fico policiando em não falar isso ou aquilo, porque o que incomodar, os egos que forem incomodados, já é separação de joio e trigo, tá? Que não quer dizer também que jamais estarão juntos, mas vai demorar um pouco mais por essas questões de ter que trabalhar ali seu orgulho, seu íntimo, desfazer formas, sonhos, traumas, entendeu? Então quem conecta por alma já não vai ligar por esse tipo de coisa que eu tô falando, entende? Então é isso, vou encerrando aqui. Tá aí o artigo, tá? Tem muita coisa lá. Bom, eu pelo menos no passado, se eu acho coisas assim, eu ficaria bem agradecido, tá? Mas cada um é cada um. Quem pensa que não precisa desse tipo de informação, que não é relevante, por mim tudo bem.
Se fosse pensar de uma forma egoísta, pra mim melhor ainda, né? Porque tem muita gente que sabe bem menos coisa que isso aí e fica escondendo pra si mesmo, sabe? Quer guardar pra si, porque acha que o outro não pode saber. Se o outro souber disso, aí ele vai... Entende? Começa a entrar nessas paranoias aí. Então é isso. Agradeço a participação de quem chegou até aqui. O link tá aí na descrição pra vocês poderem acessar. É isso. Fique com Deus. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários também. Fique com Deus, luz pra nós. Salve, pessoal. Vou gravar um vídeo aqui rapidinho. Fiz um artigo aí recente que é sobre Agartha, Shambhala. Então ali tem muitas coisas, tá? Galera às vezes não fica muito atenta, tal, porque é um assunto tão fora da curva que ou parece muita doideira para muitos, ou alguns que já entendem que as coisas não são como falam, às vezes não dá a devida atenção porque não assimila tudo que tem ali, né? Mas tem coisas importantes lá, galera. Eu deixei até mapas que eu vou te dizer. Tem um mapa lá que eu deixei que dá pra achar na internet, mas tem alguns que nem dá, viu? É meio que, entre aspas, secreto. Então eu deixei tudo organizadinho lá. Mas o que eu quero falar hoje? Sobre Asgard, tá vendo? Isso aí é uma imagem ilustrativa. Mas Asgard, por exemplo, é um ambiente, é um local que você vai encontrar naquele mapa. Que acontece? Como eu já disse, hoje em dia o pessoal não explora mais, não quer mais explorar os oceanos, não quer mais explorar, vamos chamar assim, o planeta para encontrar novos mundos, novos reinos ou novos lugares, porque o conceito de que é mundo e tal mudou, certo? Então hoje o povo acredita na NASA, acredita naquele padrão, acredita que o mundo, que tudo é um modelo heliocentrista, né? Heliocêntrico. Aí o planeta já tem um tamanho específico. Mais uma vez, vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo o link para você acessar o artigo que eu falei, que ali eu deixei diversas coisas, tá? Tem vídeo, a galera que quer entender tem que assistir tudo certinho. Mas aí eles colocaram o planeta como se tivesse um tamanho específico e ninguém vai querer explorar mais nada. Aí essa brisa de querer explorar os oceanos, explorar o abstrato que havia antigamente por baixo aqui, começou a ser pelo espaço, entende? E é complicado. Hoje mesmo, eu acordei e já vi no Face que pessoas debochando, falando de... Nem vou entrar nesse negócio de novo, tem a ver com Terra plana, Terra globo, sabe? Fica debochando de cada coisa assim, é uma ignorância, uma soberba, uma arrogância nossa, que me queima tanto, porque é a mesma coisa, imagina uma criança que está começando a entender a vida, sei lá, uma criança começando a aprender somar e subtrair, ainda vai ter que aprender a multiplicar, dividir. Aí a criança do nada começa a discutir com o professor ou com outros, né? Talvez nem com o professor, porque o professor talvez ela não vai discutir, porque ela sabe, o professor sabe mais que ela, porque está ensinando. Mas sei lá, talvez ela pense a entender o suficiente, começa a discutir com as pessoas que já sabem até... sabe, que está muito além, já multiplica, já divide, já faz equações que ela nem sonha ainda. Aí ela começa a discutir com as pessoas, entende? Sobre um assunto que ela ainda mal entendeu. Então isso aí tem muito. Então, por exemplo, Asgard. Asgard é um reino que também foi registrado, mapeado, né? No passado, mapas baseados na Lua, sabe? Tem tanta coisa que a galera não entende. Tem tantos assuntos aí por detrás dos bastidores, por exemplo. É coisa absurda, né? Como se, por exemplo, como se você refletisse a Lua em binário no espaço-tempo, assim, pum, põe ela no mapa, você iria achar continentes. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto não, que fica muito bugado, tá? Vai beirar loucura para muitos. Mas falando sobre Asgard. Asgard tá na cultura nórdica, por exemplo. Eu acho que eu vou fazer um artigo sobre isso também, mas em Cavaleiros do Zodíaco, que é um anime que eu gostei muito na minha infância, então eu tenho carinho ali ainda. É claro que hoje em dia, se for assistir, já está ultrapassado, porque é muito antiga, de 88, né, a saga que eu tô falando de Asgard. A saga de Asgard em Cavaleiros do Zodíaco, ela não é canônica, ela não tem no mangá original, mas com certeza é uma saga que eu gosto muito, né. É sobre os Cavaleiros da Hilda. Aí tem a Safira de Odin, é muito da hora, tá? Então Asgard você vai encontrar na cultura nórdica como um dos 9, os 10 reinos que eles falam, mas tudo é posicionamento da cognição, como a gente explica sempre aqui, tá? Então no passado eles mapearam para poder encontrar esses pontos e tal, mas a galera acha, é difícil a galera entender isso aí, porque
igual tá acontecendo, né? Como eu venho falando, os terraplanistas estão desdobrando muitas coisas aí pelo binário que tá muito à frente do coletivo todo, que a galera nem consegue entender direito. Mas eles começam a deparar com tais coisas que para eles ficam confusos também. Tem até um que eu venho observando ali, seus conteúdos, ele manda muito bem, mas sempre visto de forma binária, entende? Ele entra nesses bugs, ele tem Jesus como Salvador, mas ao mesmo tempo, por exemplo, ele fala que o Deus do Antigo Testamento na verdade é um impostor, que Jesus veio contra ele. Não consegue entender essas questões de por que foi posicionada aquela lógica, mesmo que às vezes pro olhar de hoje em dia, ainda mais que depois que Cristo veio, dando o perdão, reconstruindo esse novo mundo. Então, diante desse mundo novo que é possível diante de Cristo, fica difícil você olhar lá para trás e entender por que foi posicionado aquelas leis, por que foi tratado certas coisas como foi. Então gera essa confusão, mas aí já é um sentido atemporal que a gente explica melhor aqui. Mas falando binariamente, tem terraplanistas, por exemplo, que estão desbravando muitas coisas, sabe? Achando achados arqueológicos, mapas antigos, só que para eles é um pouco confuso. É aquela coisa que eu falei, como, imagina, eles falam muito de Tartária, Hiperbóreo, né? E tem outros continentes também, igual eu tô falando de Asgard aqui agora, não vi ninguém falando de Asgard. Mas independente, você vai e acha ali, por exemplo, vestígio, coisas sobre Tartária. Aí você vai ver Tartária existiu na nossa linha cronológica há 300, 400 anos atrás. E esse lugar existiu, o lugar existiu há 300 anos atrás, conta com a nossa contagem, e existiu como ambiente, né, por sei lá, 500 anos ou até menos. Aí eles conseguem entender como que um lugar que existiu por tão pouco tempo, binariamente falando, teve tecnologia mais avançada que hoje em dia. Eles começam a achar também vestígio e rastro provando que o ser humano e os, entre aspas, dinossauros coexistiram. Porque como que eles vão pensar que eram dragões ou coisas assim, sendo que eles estão com a mente formatada para essa forma que foi passada? Então eles começam a perceber que, independente se é dinossauro o que é, seres humanos interagiram com seres colossais, né, grandes e tal. Então fica confuso, ele não consegue associar. É por isso que tem que entender o que a gente explica, sabe? Esse momento quântico, né? Porque você precisa sintonizar e tudo mais, e vocês vão entendendo esses reinos. Por isso que é importante ver o mundo, a realidade como mundo, como reino, como cognição. Por isso que o Tesla via assim, e não físico. E é por isso que como o sistema, né, os donos do mundo, eles manjam de cabala, se perdeu muita coisa, eles manjam desses reinos e tal, e eles querem bloquear. O povão é apenas... como é que chama? Coadjuvante, sabe? No joguinho, sabe? NPC que chama no joguinho, aqueles que só tá ali para preencher, basicamente, ali tem seu papel mínimo ali. Então o ser humano para eles é tipo isso, né? O povão é tipo isso. Só serve de massa manobra para poder posicionar as coisas no lugar, serve de base ali para fazer as coisas, para construir, etc. Para mais nada. Então você tem que aprender o mínimo ali, se manter vivo alimentando, o básico, básico, básico. Por isso que eles criam todo o sistema, que as pessoas vão querer se mover, trabalhar e tudo, mas não vai dar para sair daquela... Eles dão um jeito das pessoas se mover a vida inteira, fazer o que precisa, sabe? E morrer, entendeu? O mínimo possível, é isso que eles querem. Então por isso a galera não entende muita coisa, tá? Então eu sei que é confuso, de novo, convido vocês a acessar aí o artigo, venho falando desse assunto e vou voltar a falar. Como eu já disse, eu estou preparando melhor aqui, vou talvez fazer live com a galera, mas mesmo que eu não fizer live, eu vou começar a fazer vídeo mais bem estruturado, pondo na tela, dando exemplo, que é mais fácil. Por exemplo, vou poder mostrar o mapa lá, que é difícil as pessoas acharem, e mostrar os pontos que eu tô falando. Tem até inclusive demarcação lá com do bigode, né, e tal. Tem muita coisa, viu, galera? Mas isso aí, ó. Asgard é um desses reinos, né? Já foi trabalhado em animes, por isso que eu tenho uma afinidade muito grande com esses assuntos. Uma das sagas que eu mais gosto de Cavaleiro do Zodíaco, ainda que não seja canônica, não tenha no mangá, mas quem construiu o mangá chegou a ler o roteiro e ele não influenciou em nada, mas ele deixou, ele aprovou, então é da hora. Mas o Cavaleiro do Zodíaco tinha muito mais coisa, não era só Asgard. A saga antes, que é canônica, que tá no mangá, que é de Poseidon também, por exemplo, tem ali, nesse mapeamento, tem esses reinos, tá ligado? Que é desdobramento quântico. É por isso que também isso serve pra as civilizações astecas, maias, sabe? Que você vai lá, tem construções, tem coisas pra caramba, que até hoje a tecnologia não consegue entender, e sumiu todo mundo. Pra onde foi todo mundo? Sumiu. Entendeu? A galera não consegue entender isso, sumiu, sabe? Então é isso aí, galera, espero que deu para entender mais ou menos esse vídeo aqui. Mais uma vez, isso aqui é uma imagem ilustrativa sobre Asgard. Asgard é considerado a cidade dos deuses, sabe?
uma das, não está de tudo errado, é de fato assim, mas normalmente o povão não vai conseguir entender muito bem isso, como é de ser, porque quem vai entender, quem tiver que entender vai entender. Eu vou ajudando aqui conforme as possibilidades. Convido mais uma vez vocês a acessar esse endereço aqui para estudar de forma geral, e o link que está aí na descrição para vocês verem o artigo mais recente que eu fiz sobre esse tema todo. Mas é isso, eu agradeço a participação e paciência de quem chegou até aqui. Fique com Deus e todos para nós.